Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde, refrigerantes dietéticos, a pior opção. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero falar sobre os refrigerantes dietéticos. Por muito tempo temos ouvido falar contra os refrigerantes regulares, aqueles que não são dietéticos, ou seja, os que contêm açúcar, que vêm de 1000 marcas. Esses refrigerantes definitivamente fazem mal devido ao açúcar que contém. Mas o que acontece? Há informações novas de novos estudos que demonstraram, sabe o quê? Que são piores os dietéticos. Vou à lousa um momentinho para explicar por que os refrigerantes dietéticos são piores do que os refrigerantes açucarados. Vejam. Nos venderam a ideia de que os refrigerantes, um refrigerante como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Spray, tudo isso. Em geral, cada lata de refrigerante tem aproximadamente 1000. Dependendo do refrigerante, varia de 8 a 10 colheres de açúcar em um refrigerante normal. Então, tomar 8 ou 10 colheres de açúcar é o que seria o equivalente a beber um refrigerante regular. Chame de Coca-Cola, Pepsi-Cola, Spray, o que você quiser. Agora, o que acontece? Muitas pessoas, para evitar aquele monte de açúcar, têm optado pelos refrigerantes dietéticos, como o Diet Cola ou o que seja. O que acontece? Esses refrigerantes dietéticos são todos adoçados, com adoçantes artificiais. O adoçante artificial mais utilizado nos refrigerantes dietéticos é o aspartame. Este é o principal, porque é o mais econômico de todos os adoçantes artificiais. O que acontece? A pessoa então começa a consumir o refrigerante dietético. Por quê? Porque tem 0 calorias. E aqueles que acreditam nas calorias, aqueles que ainda não perceberam que isso não funciona, querem tomar um refrigerante que não tenha calorias e que tenha 0 açúcar. Porque o que é usado é um adoçante artificial que proporciona uma doçura artificial, como o aspartame. Agora, o que acontece? Se você olhar os estudos que acabaram de sair, por exemplo, há um estudo, este estudo aqui diz que é contraintuitivo, ou seja, é algo que é o oposto do que se pensaria. Não é. Mas, basicamente, este estudo realizado pelo Dr. Sweethers encontrou que as pessoas que consomem refrigerantes dietéticos têm mais diabetes, mais distúrbios hormonais, mais resistência à insulina e mais de tudo o que é semelhante ao refrigerante com açúcar. Ou seja, o refrigerante dietético está fazendo mais mal do que se a pessoa tomasse o refrigerante com açúcar. Há outro estudo, chamado refrigerante dietético ligado à depressão. É um estudo que diz que o refrigerante dietético tem sido ligado à depressão, enquanto o café está associado a um baixo risco de depressão. Ou seja, o que descobriram basicamente é que as pessoas que mais tomam refrigerante dietético mais se deprimem, ao contrário daquelas que tomam café, que quanto mais café consomem, menos se deprimem. Portanto, é melhor tomar café em vez de refrigerante dietético. E há outro estudo que, de fato, associa o açúcar e os adoçantes artificiais aos danos nos rins. Quando o rim é danificado, que é o que filtra o sangue, causa o que chamam de albumina. A albumina é uma proteína que sai através da urina, que não deveria sair em quantidades quando há albuminúria, que significa que há um excesso de albumina sendo eliminado. O que isso significa? Que há dano nos rins. Assim, por exemplo, este estudo demonstrou, e este estudo foi feito com um total de 236.000 pessoas que participaram por 10 anos. Neste estudo, realizado pelo Dr. Sweethers e seus colegas, pois o que puderam demonstrar é que aquelas mulheres que consumiam em média 2 refrigerantes dietéticos por dia tinham exatamente ou quase exatamente o dobro da perda da função renal, aproximadamente, ou seja, em 10 anos, o dobro das pessoas que relataram perda de função renal, perda da função dos rins, eram precisamente aquelas que consumiam pelo menos 2 refrigerantes dietéticos por dia. Portanto, na hora de tomar refrigerante, não tome nenhum, beba água. Mas se você ver alguém tomando refrigerantes dietéticos, porque acredita que está evitando as calorias e o açúcar, diga a ele ou mostre que, na verdade, está causando um dano terrível ao seu corpo.
E isso eu comento porque a verdade sempre triunfa. 2.